Olá! Hoje nós vamos falar sobre as independências do Haiti e da América Espanhola. Bora começar! Bom, a gente vai falar primeiro a respeito da independência do Haiti. O Haiti fica numa ilha na região ali da América Central, inclusive divide espaço com a República Dominicana. É importante que a gente saiba que o Haiti não é uma colônia espanhola, o Haiti é uma colônia francesa. E é por isso que a gente separou a independência do Haiti das demais independências da América Espanhola. Bom, para falar um pouco da independência do Haiti, é importante saber que durante a Revolução Francesa houve a abolição da escravidão nas colônias francesas. O que isso significa? Que na América, onde a colônia pertencesse à França, já não haveria mais escravidão. No entanto, logo na sequência, pouco tempo depois, quando Napoleão assume o poder na França, ele restabelece essa relação escravocrata. Ele retoma a escravidão nas colônias. É claro que o Haiti, anteriormente, ao saber que não haveria mais escravidão, né, as pessoas começaram a viver então num novo modelo, né, no modelo social, onde essa exploração ela continua existindo, mas ela já não é mais legítima, ela não é mais defendida por lei. Quando Napoleão toma a atitude de voltar atrás, o que ele faz é gerar uma revolta generalizada no Haiti. E o Haiti tinha uma população negra de origem africana, de escravos e ex-escravos, né, imensa. E alguns líderes dessa população vão se aproveitar desse momento, né, de desavença com a França para poder proclamar a independência do Haiti. É uma independência extremamente violenta, com a eliminação da elite branca. Napoleão chega a mandar exército para o Haiti para evitar a independência da ilha, mas não consegue. E dessa maneira, né, o Haiti torna-se então uma nação independente. Nessa imagem a gente percebe ali, né, a violência das lutas no Haiti, o exército francês contra os rebeldes ali de origem africana, né, a maioria deles, como eu disse, negros, escravos, ex-escravos, né, e a vitória dessa população, que talvez fosse até meio imprevisível naquele momento, vai acontecer em virtude dessa violência, dessa garra, dessa força, né, dessa luta pela liberdade. A gente tem aqui a bandeira da nação haitiana e, na sequência, o que vai acontecer em algumas partes da América depois da independência do Haiti. Na verdade, o Haiti vai se tornar uma grande ameaça na América. Uma ameaça à população negra? Claro que não. Uma ameaça às elites da América, inclusive aqui no Brasil. As elites americanas ficam se descabelando, morrendo de medo que os negros de outras partes da América, os escravos de outras partes da América, que eles façam uma revolta, uma rebelião e tentem a independência, assim como o Haiti havia tentado, né? Essa imagem aí é uma imagem que faz referência, inclusive, a uma revolta que aconteceu no Brasil, chamada Revolta dos Malês. Essa revolta foi uma revolta que ocorreu na Bahia, na região da Bahia, e ela foi liderada por escravos de origem islâmica, por isso que vocês estão vendo alguns escritos árabes ali ao fundo. E esses escravos, eles queriam eliminar a população branca, os líderes da região da Bahia, para estabelecer uma república negra, mais ou menos nos moldes do Haiti. Percebam, então, que essa ameaça era uma ameaça real. No entanto, isso fez com que o Haiti fosse completamente isolado na América, né? Nenhuma nação vai querer se relacionar com o Haiti, porque as outras nações americanas, todas elas, terão independências relacionadas à elite dominante. As outras nações que tentaram rebeliões mais populares, né, acabaram não conseguindo concretizar os seus projetos. Os projetos que foram efetivamente concretizados na América, eles foram liderados pela elite crioula, a elite colonial. Bom, o Haiti, em 2010, sofreu, né, um baque imenso. Houve um terremoto extremamente grave no Haiti
E o Haiti, que já não era uma nação muito desenvolvida economicamente, até por aquela questão do isolamento político e econômico que perdurou, né? Ele se desfez, né? Quase que por completo em 2010. Estamos aí em 2020, mas o Haiti ainda não foi capaz de se reerguer adequadamente e, infelizmente, a situação lá é bastante precária. Bom, agora saindo um pouco do caso haitiano, vamos falar sobre a independência da América Espanhola. O que seria a América Espanhola? É tudo isso que aí na imagem está marcado de verde, né? A gente tem aí basicamente na América do Sul, tirando o Brasil, a Guiana Francesa ali, praticamente todas as áreas são da América Espanhola e praticamente toda a América Central. A gente vai tirar ali pequenos pontos, né? Como, por exemplo, o próprio Haiti. Lá para o norte a gente tem as colônias inglesas e também francesas, a gente tem uma mistura ali de inglês e francês, mas principalmente as colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos, né? E aqui no sul, como eu disse, principalmente a nação brasileira. Todo o restante, praticamente, é a América Espanhola. Será que vai dar para a gente ver cada caso, cada situação, cada independência? Não, não vai dar. O que a gente vai fazer é uma leitura geral dessas independências, né? As lutas começaram há mais ou menos 200 anos, pouco mais de 200 anos, né? Porque esse mapa foi feito há um tempo atrás. E uma boa parte do que motivou as elites dessas regiões e até mesmo alguns grupos, alguns populares nessas regiões a buscar a independência foi a crise na Espanha, decorrente da invasão de Napoleão em 1808, né? Isso fez com que o rei espanhol perdesse um pouco o controle sobre as colônias na América. E é justamente isso que vai fazer com que as populações desse continente comecem a se movimentar e a buscar a sua independência. A gente tem ali, né, alguns processos de independência se iniciando ali em 1809, outros em 1810, 1811, 1820. Observem como todos esses movimentos se aproximam da data de 1808, que foi quando Napoleão invadiu então a nação espanhola. Mais uma vez Napoleão interferindo aí na história de todo mundo, né? Interferiu na história do Haiti com a reescravização na região e agora interferindo novamente, dominando a nação espanhola, né? Vou citar mais um conflito de origem popular, né? Na verdade, esse de origem indígena. O maior conflito indígena das Américas foi o conflito liderado por Tupac Amaru II. Na verdade, Tupac Amaru foi um líder indígena bastante antigo e Tupac Amaru II se dizia, digamos que herdeiro dele, das ideias dele, é como se ele fosse um descendente de Tupac Amaru, e ele vai se rebelar contra a elite do Peru, né? E vai ser um movimento também de extrema violência, só que quando ele começa a ameaçar de maneira real as elites ali da região do Peru, ele acaba sendo preso, né? E a sua morte vai ser exemplar, ele vai ser arrastado por cavalos, a sua língua vai ser cortada, é algo bem violento, né? Para que essas elites mostrem claramente para a população da região que elas não estão dispostas a aturar esse tipo de movimento, né? Que é um movimento mais popular. Em outras regiões da América, movimentos populares vão acontecer, mas eles acabam não se concretizando, assim como esse movimento no Peru, liderado por Tupac Amaru. Bom, depois que essas nações acabaram conquistando ali as suas independências, né, cada uma delas dentro de um contexto diferente, é claro que é importante a gente ler um pouco mais a respeito de todas elas. Houve um cara chamado Simão Bolívar que tinha, na verdade, um projeto. A ideia dele era criar uma grande nação de língua espanhola aqui na América do Sul, né, envolvendo principalmente aqueles países ali do norte da América do Sul. Ficou difícil? Acho que não, né? Pois é, ali do norte da América do Sul. Ele queria criar uma grande nação pan-americana, mas o seu projeto acabou sendo um projeto frustrado, acabou não tendo a adesão que ele pretendia, aquilo que ele realmente esperava, e a América, então, permaneceu fragmentada, né? Principalmente a América Espanhola, ela deu origem a diversos países, como a gente viu ali no slide anterior. Então, a gente tem Peru, Bolívia, Chile, Argentina, México, né? São vários e vários países
né, que foram formados aí a partir de independências locais, até porque eram regiões muito diferentes, apesar de todas elas terem sido dominadas pela Espanha. Vou citar rapidinho também aí os dois últimos casos, Cuba e Panamá. Cuba, que teve a sua independência apenas em 1898, o Panamá, que teve a sua independência apenas em 1903, e são duas nações bastante interessantes para a gente entender. Por quê? Porque são nações pequenas e nações que tinham aí, mais Cuba talvez até do que o Panamá, uma população negra muito intensa de origem africana, né, e que tinha sido escravizada ali na região de Cuba, até porque os colonizadores, quando ocuparam Cuba, eles acabaram com a população local, população nativa, então eles tiveram que trazer africanos para ocupar esse espaço e para trabalhar para eles. E esses dois países acabaram proclamando a sua independência tardiamente, né? A gente, quando compara com as outras independências que foram lá no início do século XIX, esses aqui vão se tornar independentes no finalzinho do 19, início do 20. Por quê? Por dois motivos, né? O principal deles, provavelmente, porque as elites dessas regiões tinham muito medo de que acontecesse com elas o que havia acontecido no Haiti. E aí elas foram postergando, né? Largando para lá, deixando para depois essas independências. Com medo realmente de que essa população negra, que era a maioria, né, tomasse o controle da região. E segundo, porque elas acabaram precisando ou acabaram se aproveitando aí da ajuda de uma grande nação, os Estados Unidos da América, que já era independente há algum tempo, né, e que vai auxiliar aí na liberdade política dessas nações. Por que os Estados Unidos vai fazer isso, né? Porque ele tinha interesses, né, nessas duas regiões. No caso de Cuba, ele pediu em troca dessa ajuda, desse apoio, a construção de uma prisão chamada Guantánamo, que é uma prisão utilizada até hoje pelos Estados Unidos, inclusive abrigando terroristas e tudo mais. E no Panamá, ele conseguiu, né, a construção de um canal que permite a passagem, né, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, que é economicamente muito, muito, muito rentável para os Estados Unidos. Então, ele ajudou na independência dessas duas nações, que foram as últimas nações da América, se eu não estou enganada, depois vou até conferir, né, a se tornarem independentes. Existem algumas hoje, por exemplo, a Guiana Francesa, que ainda é uma colônia, né? Mas Cuba e Panamá realmente deixaram a sua independência aí bem para o final. Para a gente fechar, né, existe um memorial em São Paulo chamado Memorial da América Latina, e eu gostaria de compartilhar essa imagem com vocês, que mostra uma mão aberta, né, dando essa ideia um pouco de união aí dos países latino-americanos. O que é o país latino-americano, né? Aquele país que tem como origem as línguas latinas, como o português, o espanhol, o francês. Isso corresponde basicamente do México para baixo, né? Do México para o sul do continente. Então, a gente tem aí um memorial que mostra essa mão, falando um pouco dessa questão da união dos países da América Latina, mas a gente tem ali uma mão que está com o formato da América desenhado em sangue, né? Como se ela tivesse ali rasgada. A ideia desse memorial é falar um pouco a respeito da violência, né? Dos processos aí, não só de independência da América Latina, que foram sim bastante violentos, mas da violência da história dessa América Latina, uma América Latina que foi dominada, que foi explorada, né? Das pessoas que foram escravizadas e de como essa violência marcou, né, a história desse continente, principalmente aí da parte do continente que diz respeito à América Latina. Era isso, espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês possam aproveitar. Um grande beijo e até a próxima!